A seguir, Território Saúde, Apoio Cultural, Pronutrir Cariri, Acolhimento, Dedicação e Humanismo. Rua São José, 710, Juazeiro do Norte, Ceará. O Território Saúde está falando hoje sobre depressão, que é o grande mal do século que assola a população mundial. E a conversa está muito boa, é com o Dr. Tiago Macedo, psiquiatra aqui da região. E logo na sequência vamos com aquele bate-papo que a gente adora, com a nutricionista Cristiane Diógenes. E logo em seguida você vai saber tudo sobre a proteína da felicidade. Ela existe, o Dr. Leonardo Távora vai te contar muito sobre isso e te ensinar a levantar do sofá e vamos para a atividade. É agora, fique conosco, não saia daí. O Território Saúde sempre começa com um tema que é do seu interesse, eu tenho certeza. E que tal hoje a gente começar a falar de depressão? Ah, você ou conhece alguém, ou acha que tem, ou alguém muito próximo, porque cada dia mais está chegando perto da gente essa tal da depressão, que é o mal do século, que muitas vezes dá abertura para outras doenças ou vem através de outras doenças. E vamos conversar com o Dr. Tiago hoje sobre isso. Dr. Tiago, muito bom ter você aqui conosco, viu? Obrigado, muito é um prazer estar aqui. Poder falar bom. Um pouquinho com vocês sobre isso. Poxa, e eu já vou saindo dizendo que a gente poderia ter 3 horas de conversa aqui, porque o assunto é muito extenso, não é verdade? Dá uma tarde inteira, uma manhã inteira. Seria tão gostoso, seria tão bom se a gente conseguisse. Mas nós vamos tentar esclarecer aqui algumas dúvidas muito pontuais, assim, que acomete grande parte da população. Uma delas, eu já bati um papinho prévio com ele aqui, é a confusão que se tem em relação à depressão. Sim. Todo mundo acha que é muito simples, ou se qualquer tristeza é depressão, e muitas vezes chega aqui no teu consultório, depois de alguns bate-papos, percebe-se que não é isso. Eu já tive recente aqui um senhor que veio, a família sempre muito preocupada, Sim. com o diagnóstico de depressão, e ele estava vivendo um problema pessoal que ele não queria contar para a família. Puxa vida! Né? Então ele estava mais isolado, mais Sim. calado, né? Sim. E mudou um pouco os hábitos dele. Sei. Então a família estava naquela achando que estava deprimido. E é a grande confusão, eu acredito. Sim. Acredito que se fala muito sobre depressão, mas precisa falar de maneira correta, informações mais precisas, para não se banalizar com a ideia de que depressão é uma simples tristeza. Puxa vida, e quais são o que é que pode ser confundido com a depressão? Ansiedade, quais outros transtornos? Transtorno de ansiedade é um diagnóstico diferencial para depressão, principalmente quando é relacionado a pânico, síndrome do pânico, que o paciente às vezes fica mais esquivo e mais isolado, não é? Com medo de ter os episódios de pânico. Esquizofrenia, às vezes, também pode ser confundido com depressão, não é? Transtorno bipolar tem as fases de depressão, mas a depressão bipolar é mais incisiva e mais agressiva do que a depressão maior, que é essa depressão que a gente está falando aqui. Sim. Não é? Então, tem muitos confundidores. Então, a consulta precisa ser algo bem detalhado, bem minucioso, não é? Sem pressão. Certeza. E dentro do seu âmbito de história clínica e de vivência profissional, e dentre os seus colegas, no país, na nossa região aqui do Cariri, mesmo no mundo, o que é que vocês, profissionais, acham que está levando à depressão gigante que a população mundial está sofrendo? Não existe causa única para a depressão. É um conjunto, né? Provavelmente. A depressão tem característica multifatorial. Genética, emocional, psicológica, vivências traumáticas, não é? Problemas orgânicos também podem levar a um episódio depressivo. Então, mas a gente entende que essa vida corrida, não é, esse mundo moderno de informações aceleradas e que exige de você um domínio o tempo inteiro, você sempre na ideia de estar sempre por cima, está sempre buscando sucesso, feliz, a ditadura da felicidade, eu costumo dizer. Isso tem sido um dos grandes motivos, porque você começa a lidar com o seu limite, se confrontar com o seu limite. E esse confronto com o limite, às vezes, dá a sensação de, poxa, eu não estou conseguindo, eu estou sendo derrotado, não é? Está sendo tudo maior do que eu. E aí é difícil, então, às vezes, lidar. Se houver uma vulnerabilidade genética, a tendência é que uma pessoa que tem uma vulnerabilidade genética, no meio estressor que desenvolva um episódio depressivo. Para você ter ideia, como eu disse aqui, a conversa ia ser muito longa, né? Para você ter ideia, a prevalência de depressão durante a vida é de 18%.
Então, uma pessoa, durante a vida inteira, ela tem a chance de 18% de desenvolver É grande. grande. E muitas vezes passa incólume. A pessoa às Isso vezes não percebe. passa sem tratamento. Às vezes até entra e sai do episódio e não entendeu o que aconteceu. Isso. Demora. É mais É demorado e mais disfuncional, sofrido, né? isso, é disfuncional, mais sofrido. Já tem estudos hoje que falam que episódios depressivos mal conduzidos, mal tratados, predispõem à demência no idoso, né, quando em fase idosa. Então isso é mais preocupante ainda. Isso eu não sabia, Pessoas que não tratam depressão, né? Hoje depressão é entendida como uma doença multissistêmica, não é mais só um transtorno do humor. É uma doença multissistêmica, né? Liberam mediadores inflamatórios, são liberados em maior quantidade no episódio depressivo. Fator de necrose tumoral tem maior nível durante o episódio. A medicina avançou muito nisso, né? Muito bacana. Então, em torno disso, por isso que muitas pessoas deprimidas sentem dor. 50% das pessoas que têm depressão têm quadros álgicos, quadros dolorosos, né? Tem muita associação com fibromialgia. Nossa! Então, a coisa é um mundo... É um mundo, é um mundo. E eu queria te dizer uma coisa. Eu já conheci, né, pessoas, amigos da família, você deve ter essa história aqui. Eu não preciso de um psiquiatra, quem precisa de psiquiatra é doido. Então, peraí. Eu sempre falo, né, no meu círculo de amizades, eu sempre digo, todo mundo devia fazer uma terapia, todo mundo precisa fazer uma psicanálise, todo mundo precisava passar por um psiquiatra um dia para se entender um pouco melhor. Isso é muito exagero? Como é que é isso? Eu diria que cada vez mais a medicina é preventiva. Não é verdade? Então, tomando em base isso, não custa nada passar por um psiquiatra quando você entende que está tendo um prejuízo, uma disfunção, um sofrimento. Sim. Né? Se o profissional sendo um profissional sério, ele vai perceber a diferença de um transtorno que necessita de medicação a um transtorno que precisa só de psicoterapia, não é isso? Então, isso vai ser definidor para o tratamento. Ou alguém que não precise não, isso é um momento da sua vida, tem como adequar. Como luto. Tem muita gente que procura o psiquiatra por luto, não é? Luto, enquanto é um luto fisiológico, digamos assim, então ele é autorresolutivo, vai ter o tempo dele, ele precisa ter o tempo do luto. Então o tempo do luto não é um tempo para ser medicado, a não ser que, aí é onde o profissional vai definir que seja um luto patológico. Tá, ok, entendi. Você percebe então como é grande esse espectro, são muitas informações e variáveis, mas não se deixe levar por esse preconceito, né? Porque existe muito preconceito na área. Tem sim. Né? Eu vejo pessoas jovens, inclusive, não, que psiquiatra, que terapia, eu preciso disso. E, na verdade, precisa. Acho que todos nós, ainda mais no mundo que a gente vive, seria tão bacana. E a consulta com o psiquiatra é quase isso que a gente está tendo aqui. Esse bate-papo é tão bom. Na época da formação, né, da residência, os preceptores às vezes brincavam, diziam que é como se fosse um happy hour, a consulta com o psiquiatra. É conversar, certo? Porque é no meio dessa conversa que a gente vai poder colher, garimpar os critérios de diagnóstico. Sem dúvida. Não é? Porque se for uma conversa estruturada, questionamentos como, por exemplo, algumas áreas da medicina perguntam diretamente, você sente dor? Onde há dor? Isso. Não é? O psiquiatra não. Não tem esse viés. Fica uma coisa muito diretiva se eu perguntar, você está triste? Você ouve vozes? Você, sabe? Então, o papo é como é a vida, como é o cotidiano, descreve para mim como é a tua semana, e a pessoa vai conversando e você vai entrando na história da pessoa, vai entrando no contexto dela familiar, de trabalho, acadêmico, relações, isso. E aí, dentro dessas falas, o diagnóstico vai surgindo. Acontece muitas vezes do psiquiatra, do psicoterapeuta se tornar quase que... Ele sabe esse limite, mas a gente acha que é um grande amigo. É um grande amigo. Com quem a gente pode conversar tudo, pode despejar na mesa, porque daquela porta para cá os assuntos ficam aqui. Então, realmente, esse paciente muitas vezes sai daqui, quando entende esse benefício, sai daqui aliviado. Porque aqui chora, aqui dá risada, aqui descarrega. No meio do choro começa a rir. No meio do choro dá risada, porque, gente, assim... Também não é fácil enfrentar esses medos e enfrentar essas coisas todas, na verdade. Não é fácil. Deve ter muitos confrontos aqui numa sessão. Sem contar que o mundo que a gente vive hoje é um mundo que ninguém para muito para escutar o outro. Não é? Então, essa dificuldade de escutar o outro tem levado mais as pessoas a fazerem psicoterapia. É verdade.
Hoje o mundo das redes sociais, onde tudo é muito rápido. Eu ia falar isso, muito rápido e muito feliz. Isso. Porque todo mundo é tão feliz e realizado na rede social. Aí chega em casa aquele confronto. E sem contar que qualquer bobagem que você faça, não é? As redes sociais divulgam qualquer... Execram. É um lixamento social. Um lixamento social. Então, diferente de vir à terapia, de vir à análise, de vir ao psiquiatra, de ir ao psicólogo, existe uma grande diferença. Né? Você vai sabendo que ali é um momento seu e é um momento onde todos os monstros podem sair, né? Sem crítica. É verdade. Né? O profissional tem que saber abraçar isso. É verdade. E olha, o profissional, porque... o amigo, gente, ele pode estar cheio de boas intenções, mas para você realmente resolver essas coisas, não é numa mesa, eu vou lá na mesa do boteco com meu amigo tomar uma cerveja, é a mesma coisa que eu fazer uma terapia, não é não. Porque pode não parecer, mas dentro de uma conversa como essa, existe um viés terapêutico absurdo, muito bem estruturado, para que você consiga entrar e sair de tudo aquilo que você deixa nessa mesa, não é verdade? Sem contar que o amigo, naturalmente, ele vai dar um conselho tomando por base as experiências dele, né? O afeto dele por você, ou né? Ou desafeto. Né? Desafeto. Então, nós temos sempre conteúdos muito próprios. Né? Então, quando a gente aconselha, porque o papel do psiquiatra, do psicólogo, do psicanalista não é aconselhar. Sim. Não é? É fazer intervenções para que o indivíduo consiga ter insights diante do seu problema próprios. Né? Então, com o conteúdo dele. Com o conteúdo dele. Isso, com as experiências dele e não com a minha experiência. Senão, essa é a diferença da conversa do amigo. É a diferença da conversa. Costumo dizer que se fosse assim, o psiquiatra, o psicólogo teria o segredo da felicidade. Não é? E ninguém sua tem. Consulta seria um valor, né? Que teria resultado e assim, solução para absolutamente tudo. Isso. Então, você veja, e no território, a gente sempre coloca algumas alternativas de suporte para uma pessoa que de repente entrou num processo depressivo em função de uma doença, num pós-operatório, ou mesmo de um luto de família, de alguma coisa. Por exemplo, aqui no Cariri, nós temos muita corrida, muito esporte, muita academia, a vida saudável, o ar livre é um negócio... Como é que você vê isso? Chega a ser um suporte para a sua terapia? Importantíssimo. Importantíssimo. Né? Atividade física, atividades lúdicas, recreativas são importantíssimas no tratamento da depressão, dos transtornos ansiosos também. Não é? Aqui vale salientar qual é realmente o diagnóstico de depressão, não é? Que a gente às vezes ouve tanto, doutor, mas eu não consigo mais praticar atividade física. Doutor, eu não consigo ir pro culto, para a missa, para o centro espírita, até a religião fica prejudicada. Então, o diagnóstico de depressão é refinado em torno disso, não é? Em torno de alteração do humor, o humor deprimido, em torno especialmente da alteração do humor e da alteração do prazer e da satisfação nas nuances do cotidiano, não é? Nas atividades que a pessoa faz, que a pessoa tem no cotidiano. Então isso tem que estar alterado por pelo menos 2 semanas. Então, não é? Essa alteração do humor e do prazer, o desinteresse pelas atividades, durando... no mínimo 2 semanas, vem associado com várias outras coisas, com diminuição de energia, com pensamentos de ruína, desesperança, incapacidade de programar, de planejar, não é? As ideias, a autoestima fica diminuída também, não é? E o pensamento de menos-valia, não é? de inutilidade. Associado disso vem outras coisas, como alteração do sono, para mais ou para menos, a alteração do peso, para mais ou para menos, a alteração da libido, não é? Até os quadros que estão mais graves e o paciente tem ideias de suicídio recorrentes, não é? Pensamentos suicidas que se repetem, ruminantes e até a própria tentativa de suicídio, que aí é o ponto auge de um episódio depressivo. Agora, deve ser difícil ter esse paciente que com 2 semanas vem ele procurar. Geralmente, eu suponho que esses quadros... Não vem. Não vem, né? Não vem nas primeiras 2 semanas. Não vem. Não. Isso, o paciente já está se arrastando há anos, meses, anos, não é? Às vezes não é o primeiro episódio depressivo, já é uma pessoa... nem sai do episódio, né? Tá naquela... Nem saiu do episódio, ali, não é? carregando. Então já está naquele sofrimento, já está disfuncional no trabalho, já não vai ao trabalho, o casamento às vezes já foi, já não vai para a escola, a vida social acabou, se isola, não é? Então, geralmente, grande maioria das vezes, não vem no primeiro mês.
que acha que vai passar? Isso não é nada, passar, é uma tristezinha. Tristeza, isso vai passar. Uhum. Né? Esse limite, essa linha para chegar ao consultório é muito tênue, né, das pessoas que confundem depressão com tristeza, ou acham que é uma tristeza que vai passar, Sim. Né, ou acham que depressão é qualquer tristeza, e não é. Né, senão a gente vai banalizar um diagnóstico que é um diagnóstico muito grave. E geralmente a gente vê, inclusive nas redes sociais, muito ataque a isso. Né? A depressão ela não pode ser banalizada. Ninguém tem tempo. Como é que é? Quem está ocupado não tem tempo de ter depressão. É frescura, é doença de vai lavar rico. uma roupa, ou é doença de rico, não é? Então, não se deixe levar por esse assunto. Venha assim procurar um profissional, porque isso pode ser um desgaste tão grande na sua vida que muitas vezes você não consegue retomar. Isso. Ultimamente, essa história, né, de depressão, doença de rico, frescura e tudo, muitas celebridades andaram aí no último ano, não é? Né, falando sobre, abrindo seu guarda-roupa, abrindo o coração, falando sobre isso, falando sobre episódios depressivos, sobre transtorno de pânico, não é, sobre transtorno bipolar. Então, para que as pessoas saibam que não existe isso, não é doença de rico ou doença de pobre, não escolhe classe social, não escolhe gênero. É mais comum em mulheres, depressão é mais comum em mulheres. Por uma questão hormonal, talvez? Eu falava isso ontem com o pessoal falando sobre isso, tanto a questão hormonal, os estrogênios, né? Os níveis de estrogênio que mudam tanto dentro de um mês, né, num ciclo, como mudam durante a vida, e também relacionado a essa sobrecarga da mulher. A mulher como chefe de família, profissional, mulher, isso, esposa, a independência financeira e multitarefa. É verdade. Não é? A mulher que assume todas as posições possíveis e imagináveis. É verdade. A mulher que é a mulher e é o homem da casa, é tudo junto. É pai, é mãe. Então, é mais comum em mulher. Não é? Mas, é como eu disse, não escolhe classe social, não escolhe raça, não escolhe gênero, doença mental, transtornos mentais, dos mais simples aos mais complexos, não escolhem. Caramba, é muito sério isso tudo. Agora, o que mais me impressionou, e eu não sabia, não sei se você sabia também, é que um transtorno depressivo não conduzido corretamente ou não curado pode levar a um problema. Pode levar a um quadro demencial. Existem evidências científicas já sobre isso. Né? Que uma depressão mal conduzida, maltratada, com sintomas residuais, que mal conduzida geralmente deixa algum sintoma residual. Sim. Lá na frente pode ser um grande motivo de uma demência, de um quadro demencial. E diga uma coisa. Somando-se aos inúmeros fatores, né? Vulnerabilidade genética, uma alimentação que não é saudável, um estilo de vida inadequado, tabagismo, etilismo, isso. Sim, tá certo. Isso. E eu não sei qual é a sua técnica em consultório, sua técnica clínica para conduzir esse assunto e para a gente chegar a um diagnóstico. Quantas sessões, em média? Não dá para dizer uma média de sessões, mas, por exemplo, na minha formação, a gente tem uma formação de fenomenologia. O nome é um trava-língua. Fenomenologia, isso. Então, que é o fenômeno, estudar o fenômeno em si. Não só critérios diagnósticos, não só um algoritmo. Se sim, isso. Se não, aquilo. Não é assim. Não é? Então, trabalhando essa parte da fenomenologia, psicodinâmica, não é? Que é a dinâmica dos eventos, das relações, o diagnóstico acaba sendo bem mais detalhado. Não chega a ser só algo para usar uma medicação. É entender o contexto, entender aquele sofrimento. Não é? Então, dependendo do transtorno, o diagnóstico pode ser na primeira consulta. Não é? Mas a gente costuma dizer que o diagnóstico em psiquiatria é evolutivo. Não é? Então, um quadro que era um transtorno X em um mês, lá para 6 meses, 1 ano, pode ser outro, ou doenças comórbidas. Não é? Por exemplo, transtorno de ansiedade, e mais lá na frente a pessoa desenvolver um TOC. Mesmo durante a terapia? Sim, mesmo durante o tratamento, a pessoa vai trazendo mais conteúdos. Sei. Porque é preciso ter conteúdo para o diagnóstico acontecer. Então a pessoa vai trazendo mais conteúdos que não... eu sou ansioso, então eu sou deprimido, e eu estou dando muita ênfase à depressão, o diagnóstico de depressão foi feito, ótimo, está tratando. Lá na frente, 3 meses depois, o paciente chega dizendo, doutor, eu também tinha uma coisa que eu nunca contei para o senhor. Sabe? Que quando eu ia deitar à noite, quando eu vou deitar à noite, eu tenho que ir lá na porta
e ver se a porta está fechada. Só que eu vou, assim que eu deito, eu tenho que ir lá ver de novo. E se eu não for lá ver, eu fico com o pensamento de que minha filha que saiu para a faculdade vai sofrer um acidente no meio do caminho. Uau! Então eu tenho que cumprir com o ritual. Então o que era só um diagnóstico de depressão, lá na frente é descoberto que também tinha um toque associado. Entendeu? E ele acha que aquilo não era nada? Não dava tanta importância. Não dava tanta importância. Só que às vezes não dava tanta importância porque a depressão era tão maior em relação à disfuncionalidade dele, não era tão mais exuberante que mascarava o outro sofrimento. Né? Quando ele melhorou da depressão e quando ele foi ver que tentava dormir e aquele problema não deixava ele dormir, aí ele vem e conta para o médico e aí se inicia outra jornada. Gente, olha, é maravilhoso, porque a cabeça humana é incrível e ela pode ser maravilhosa, mas pode ser uma grande armadilha. Então, por isso, existem profissionais brilhantes, como esse bate-papo curto que a gente está tendo aqui, mas brilhante, para te ajudar a entender esses meandros e esses caminhos que não são fáceis de trilhar sozinho. Bom, gente, então, olha, você está percebendo como é, graças a Deus, a gente vive num país tropical, que tem muita luz, que tem muito sol, muita possibilidade de atividade física. Exatamente, isso. Ao ar livre. Se não é na praia, é no campo, é fazendo uma caminhada, é na chapada, sabe? Ver o sol nascer, aqui mesmo tem um sol lindo ali nesses quadros. Ou seja, são coisas que podem te ajudar a sair junto com o acompanhamento terapêutico de uma situação como essa. Aqui no Território Saúde, a gente sempre está te dando uma dica. Eu teria assunto e vontade de ficar aqui mais uns 45, meia hora, 2 horas, porque vai surgir assunto. Venha novamente. Eu virei, porque tem muito assunto ainda que a gente quer conversar, mas Território Saúde fica por aqui e fique na programação que nós estamos falando aí de muita coisa importante para você. Obrigada, viu? Foi muito bom falar contigo. Obrigado a você. E até a próxima, a gente volta em breve. Tá bom. Até já. Tchau. Dicas importantes de nutrição com a doutora Cristiane Diógenes. Não saia daí porque a conversa tá muito boa. É pra já.